Sr. Padre Daniel Guerreiro, estamos precisamente do último dia da novena e ao longo destes 8 dias o Senhor deixou-nos uma mensagem diariamente e essa mensagem certamente tocou muito fundo, especialmente nas pessoas que estiveram a participar no novenário e aquelas que nos seguiram através dos órgãos de comunicação social. Parabéns por isso. É que agradeço, foi o tema que me pediram, em sintonia com o tema aqui da Diocese, que o Sr. Bispo tinha pedido, estes 3 anos dedicados à Eucaristia, e este segundo ano as comunidades paroquiais a refletirem e aprofundarem este tema, e foi uma oportunidade que vimos para lançar a reflexão sobre a Eucaristia aqui na paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Padre Daniel, eu chamo-me António Borba, sou membro desta paróquia já desde o princípio, por isso é que estou assim tão velho, sem cabelo. Gostei muito da sua pregação e gostava de saber a sua impressão acerca da Califórnia, de uma maneira especial dos imigrantes com quem contatou aqui na Califórnia. Eu na minha paróquia tenho imigrantes, mas o que eu conheci aqui, a realidade com que contactei aqui é muito diferente da realidade da Europa. Vi aqui uma vida comunitária muito forte. As pessoas, apesar de viverem distanciadas umas das outras, aqui encontram um ponto comum, conhecem-se, conhecem as famílias, há um gosto em participar na vida da comunidade. Por isso tem sido uma experiência muito boa e nova, porque de facto a vida dos imigrantes e das comunidades portuguesas espalhadas pela Europa é um pedacinho diferente daqui. Eu não conheço as suas, sei que é responsável por 2 paróquias, parece-me. Não as conheço, portanto, o que vou dizer é em geral, não é especificamente acerca das suas paróquias. Mas quando nós vamos a Portugal, quando eu digo nós, a minha mulher e eu, nós vemos que a participação na missa é baixa, especialmente a participação dos jovens. E, portanto, a minha pergunta é, como é que vê a participação dos cristãos em Portugal na vida da Igreja? Esse é um dos desafios para nós em Portugal. Porquê? Porque a maior parte da população, ainda 90% da população, entre os quais, agora pela Jornada Mundial da Juventude, houve um estudo sobre a religiosidade dos jovens e 90% dos jovens afirmavam-se católicos. Portanto, este é o desafio para nós. A grande maioria da população continua a afirmar-se católica, a afirmar-se cristã, mas depois há este desfazamento da prática dominical. Se temos 90%, nós no Alentejo temos esses 90% de católicos, depois temos só 6% de praticantes. É um desafio, é um sinal de que ainda há muito trabalho para ser feito, mas pronto, estamos cá para isso. A Jornada da Juventude teve um grande alcance em todas as partes de Portugal, porque eu sei que a cruz da Jornada da Juventude foi por todas as dioceses, e em Lisboa, por acaso estávamos em Lisboa estivemos nessa altura lá, portanto viu-se o entusiasmo dos jovens. Acha que essa Jornada da Juventude vai ter efeito nas paróquias em Portugal? Eu quero e tenho que acreditar que sim. Eu saí de Portugal, portanto, na segunda-feira, logo pós-jornadas, ainda nem estive com os meus jovens que participaram nas jornadas, mas aquilo que vimos, o que ouvimos, eu acredito que vai dar bons frutos e que não se vai perder este trabalho. Talvez, como lhe digo, fomos todos surpreendidos por este estudo quando 90% dos jovens se afirmou católico.
Portanto, é sinal que ainda não há uma indiferença total à fé, não há uma indiferença à Igreja, e é necessário nós aproveitarmos agora essa disponibilidade e essa inquietação que pode estar presente nos jovens para os motivarmos nesta caminhada. O senhor crê que esta jornada mundial, onde congregou cerca de 1,5 milhão de jovens do mundo inteiro a esta participação, que vai mudar a mentalidade dos jovens perante o mundo, mesmo aqueles que não são católicos? Sim, porquê? Em Portugal havia um pouco a noção de que a Igreja já só atraía as pessoas mais idosas. E com esta participação dos jovens e tantos jovens portugueses, nós fomos obrigados, ou toda a gente foi obrigada a perceber que a fé cristã, que a Igreja, que Jesus Cristo, que a Eucaristia, que a adoração ao Santíssimo Sacramento, que a confissão, não é algo só dos idosos, mas que os jovens também procuram, que os jovens também querem, que os jovens também vivem. Portanto, não ficamos indiferentes a isso, tivemos ali o testemunho vivo, e pronto, aquilo que vemos não podemos calar, né, como diz a Escritura. Em Fátima, o Papa, aproveitando estar na Capela das Aparições, sem portas, disse que a Igreja não tinha portas, que estava aberta a todos e que não tinha porta. Como é que entende esta mensagem? Para que todos tenham noção de que a Igreja está disponível, não é a Igreja só de alguns, mas quer ser a Igreja de todos, que todos podem encontrar acolhimento nela, e sobretudo que o anúncio de Jesus Cristo é um anúncio atual e para todas as pessoas, todas as idades, todas as condições. Portanto, ninguém está excluído deste anúncio. E penso que o Santo Padre alertou-nos e chamou-nos a atenção para isso, para nos fortalecer a nós que anunciamos e que evangelizamos, mas também para convidar todos aqueles que podiam sentir-se um pouco mais excluídos a fazerem valer os seus direitos, a aproximarem-se e a pedirem. A conversarmos acerca da falta dos jovens participarem da Igreja, eu estava interessado na sua vocação. Portanto, o Padre Daniel é relativamente um jovem em relação a mim, por exemplo, e, portanto, eu gostava de saber como é que descobriu a sua vocação e como é que esse descobrimento da sua vocação pode ajudar a ir até os jovens e descobrir mais vocações. As histórias vocacionais hoje em dia são um pouco diferentes da minha. Eu realmente sou um jovem, tenho 45 anos, mas a história da minha vocação é um pouco mais parecida com outras histórias mais antigas, porque eu fui para o seminário com 12 anos, e quando fui para o seminário com 12 anos, eu fui já por ter escutado este convite para ser padre. Quer dizer, o meu parco, com 10 anos, uma vez no final da missa, chamou-me à sacristia e perguntou-me: Daniel, já pensaste em ser padre? Vens? Estás sempre interessado? Queres pensar nisso? Isso causou uma forte impressão em mim, tanto pelo exemplo que eu tinha do meu anterior parco, como pelo exemplo daquele parco. E eu, quando disse assim: Senhor, eu quero ir para o seminário, eu quero ver o que é ser padre, eu filo acreditando nisso. Um moço de 10 anos, um rapaz de 10 anos, depois de 12 anos, vale o que vale, não é? Mas fui com esse desejo. E pronto, foi toda a minha vida depois de seminário, apesar de, depois do 12º ano, ter feito uma experiência fora do seminário. Estive 2 anos fora a estudar, mas realmente não era o que eu queria, era ser padre, e a Igreja reconheceu isso e por isso me acolheram, chamaram, e o Sr. Bispo me confirmou nisso. Portanto, esta é a história da minha vocação, este
O senhor é de uma família católica praticante? Atualmente, mas na altura não, os meus pais não eram praticantes. Eu comecei a praticar até por causa de uns primos meus que viviam lado a lado com a minha casa, né? E porque era habitual, nós entrávamos na escola, e eu comecei a praticar com 6 anos. Nós entrávamos na escola e nessa altura íamos todos à igreja, à catequese e à missa. E isso começou a fazer parte da minha vida. Mas pronto, os meus pais só mais tarde começaram a praticar. Só achei interessante o que disse, porque da maneira que disse, a semente de alguma maneira nasceu daquela chamada do sacerdote. E acho que, não sei se na sua experiência, hoje em dia, nós, pais, os sacerdotes, se fazemos essa chamada e dizemos, mas na verdade, já pensaste que talvez pode ser, nós temos 9 netos, entre eles temos 3 rapazes, e 2 deles, nós às vezes fazemos a pergunta. Um dizia talvez, agora o outro já diz agora, já não me parece, mas o outro ainda diz talvez. Mas eu acho que a minha pergunta é, será que nós estamos na realidade a fazer essa chamada? Porque Deus usa-se de nós para fazer essa chamada. Eu penso que nós hoje temos uma tendência a desvalorizar a capacidade ou dos mais novos ou dos jovens para perceberem o convite e para se lançarem, a capacidade para se lançarem nesta aventura. Porque o que vai ser amanhã nós não sabemos, mas temos que nos lançar e acreditar e confiar. Eu até hoje, este parco já morreu, até hoje não esqueci porque é que ele me lançou o convite, mas estou grato porque ele causou forte impressão em mim e nunca se calhar me tinha perguntado ser padre, mas impressionou-me, causou impressão em mim que eu fui para casa, pensei, os meus pais na altura desvalorizaram, tinham outros planos, mas pronto, hoje são imensamente felizes por eu ser padre e eu já no próximo ano completo 20 anos de sacerdote e voltaria a fazer tudo o mesmo. Portanto, o que eu acho é que nós temos que acreditar na capacidade do outro para perceber a riqueza desta vocação, para aceitar os desafios, e temos de ter essa iniciativa, porque se não tivermos essa iniciativa, isto não surge do nada, né? A história das vocações é sempre a história de alguém que chama. Portanto, isto não surge assim no coração, vindo do nada. Nas vossas paróquias, quais as festas mais salientes numa e na outra paróquia, ou padroeiro, ou festas a Fátima? A devoção a Fátima está presente em todas as paróquias do país. Portanto, em todas as paróquias há pelo menos uma peregrinação a Fátima todos os anos. Mas as festas mais importantes, por exemplo, em Vila Nova de São Bento, a paróquia onde eu resido, é logo a festa de São Sebastião, é a 20 de janeiro, onde há um rito preparatório, há algo parecido com as suas diferenças daqui, que é um leilão, praticamente já desapareceram, um leilão também para de angariação de fundos para a festa e depois a festa em si. E depois a festa principal da terra é a festa das Santas Cruzes em honra de São Bento, que se realiza sempre próximo do dia 3 de maio. Essa é uma festa que traz os imigrantes todos à terra, vem muita gente, e aí tanto na missa como nas procissões que se realizam, são umas 4 procissões e muitas celebrações, toda a terra participa. Portanto, aí não teremos só os 6% de praticantes, mas teremos já, se calhar, os 90% de praticantes, pelo menos nessa altura do ano, toda a gente faz questão de participar, tanto na parte lúdica como na parte religiosa. Na outra paróquia, Vila Verde Ficalho, temos a festa do padroeiro, que é São Jorge, e Nossa Senhora das Pazes, que se realiza sempre na Páscoa. Aí também 4 dias de festa, muita participação, e são assim as 2 festas principais. Uma pergunta
pegando numa deixa vossa, 6% são praticantes, mas os que não são praticantes batizam os filhos, casam pela igreja, fazem os funerais católicos, a família chama. Esse era o desafio que eu apontava há pouco. O 90% da população dizia-se católica. O que é que isto significa? Os batismos, batizam os filhos, os casamentos já não é tanto, mas há, e depois os funerais, toda a gente tem acompanhamento religioso. Muito bem. Nós, ao fim e ao cabo, somos muito irmanados, porque nós, açorianos, temos as nossas raízes no Alentejo e no Minho. Portanto, se formos rever bem os nossos trisavós, quadrisavós, ainda deve haver parentescos, e é muito interessante que a nossa culinária tem muito da culinária alentejana, especialmente o que é respeitante à carne de porco. Sim, eu diria só que os Açores, pelo que eu tenho conhecido aqui, os Açores só têm algo um pouco diferente da culinária alentejana, que é o picante. Mas bem acompanhado com o vosso bom vinho alentejano, tudo cai bem. É muito bom, mas é só o toquezinho, mas é muito bom. Sim, muito bem. Desejo-lhe um feliz regresso. Muito obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, pela mensagem que nos deixa, pela amizade também, porque é uma coisa muitíssimo importante na vida de todos nós, são os amigos e os amigos leais. Da minha parte, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter cá vindo, e é possível que numa próxima volta a Portugal vá lá fazer uma visita. Está prometido, eu cá o espero. Vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigado. Só mais uma pergunta. Qual é a distância da sua paróquia a Borba? A minha distância serão 100 km. 100 km, não é muito longe. Porque não, o último nome é Borba, e nós já estivemos lá a visitar a... Está na mesma linha, está na linha ali já da fronteira, daquela parte entre já do interior, está. Está bem. Olha, muito gosto. Boa viagem. Muito obrigado. E uma boa garrafa de vinho, é preciso senão. Borba tem bom vinho. Tem bom vinho. É uma zona com muito bom vinho. Nós gostamos muito da adega de Borba. Olha, o seu nome, por favor. Padre Daniel Guerreiro. Podem começar. Sr. Padre Daniel Guerreiro, estamos precisamente do último dia da novena, e ao longo destes 8 dias o Senhor deixou-nos uma mensagem diariamente, e essa mensagem certamente tocou muito fundo, especialmente nas pessoas que estiveram a participar no novenário e aquelas que nos seguiram através dos órgãos de comunicação social. Parabéns por isso. É que agradeço, foi o tema que me pediram, em sintonia com o tema aqui da Diocese, que o Sr. Bispo tinha pedido, estes 3 anos dedicados à Eucaristia, e este segundo ano as comunidades paroquiais a refletirem e aprofundarem este tema, e foi uma oportunidade que vimos para lançar a reflexão sobre a Eucaristia aqui na paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Padre Daniel, eu chamo-me António Borba, sou membro desta paróquia já desde o princípio, por isso é que estou assim tão velho, sem cabelo. Gostei muito da sua pregação e gostava de saber a sua impressão acerca da Califórnia, de uma maneira especial, dos imigrantes com quem contatou aqui na Califórnia. Eu, na minha paróquia, tenho imigrantes, mas o que eu conheci aqui, a realidade com que contactei aqui é muito diferente da realidade da Europa. Vi aqui uma vida comunitária muito forte. As pessoas, apesar de viverem distanciadas umas das outras, aqui encontram um ponto comum, conhecem-se, conhecem as famílias, há um gosto em participar na vida da comunidade. Por isso tem sido uma experiência muito boa e nova, porque de facto a vida dos imigrantes e das comunidades portuguesas espalhadas pela Europa
é um pedacinho diferente daqui. Eu não conheço as suas, sei que é responsável por 2 paróquias, parece-me. Não as conheço, portanto, o que vou dizer é em geral, não é especificamente acerca das suas paróquias. Mas quando nós vamos a Portugal, quando eu digo nós, a minha mulher e eu, nós vemos que a participação na missa é baixa, especialmente a participação dos jovens. E, portanto, a minha pergunta é, como é que vê a participação dos cristãos em Portugal na vida da Igreja? Esse é um dos desafios para nós em Portugal. Porquê? Porque a maior parte da população, ainda 90% da população, entre os quais, agora pela Jornada Mundial da Juventude, houve um estudo sobre a religiosidade dos jovens e 90% dos jovens afirmavam-se católicos. Portanto, este é o desafio para nós. A grande maioria da população continua a afirmar-se católica, a afirmar-se cristã, mas depois há este desfazamento da prática dominical. Se temos 90%, nós no Alentejo temos esses 90% de católicos, depois temos só 6% de praticantes. É um desafio, é um sinal de que ainda há muito trabalho para ser feito, mas pronto, estamos cá para isso. A Jornada da Juventude foi teve um grande alcance em todas as partes de Portugal, porque eu sei que a cruz da Jornada da Juventude foi por todas as dioceses, e em Lisboa, por acaso estávamos em Lisboa nessa altura lá, portanto veio-se o entusiasmo dos jovens. Acha que essa Jornada da Juventude vai ter efeito nas paróquias em Portugal? Eu quero e tenho que acreditar que sim. Eu saí de Portugal, portanto, na segunda-feira, logo pós-jornadas, ainda nem estive com os meus jovens que participaram nas jornadas, mas aquilo que vimos, o que ouvimos, eu acredito que vai dar bons frutos e que não se vai perder este trabalho. Talvez, como lhe digo, fomos todos surpreendidos por este estudo quando 90% dos jovens se afirmou católico. Portanto, é sinal que ainda não há uma indiferença total à fé, não há uma indiferença à Igreja, e é necessário nós aproveitarmos agora essa disponibilidade e essa inquietação que pode estar presente nos jovens para os motivarmos nesta caminhada. O senhor crê que esta jornada mundial, onde congregou cerca de 1,5 milhão de jovens do mundo inteiro a esta participação, que vai mudar a mentalidade dos jovens perante o mundo, mesmo aqueles que não são católicos? Sim, porquê? Em Portugal havia um pouco a noção de que a Igreja já só atraía as pessoas mais idosas. E com esta participação dos jovens e tantos jovens portugueses, nós fomos obrigados, toda a gente foi obrigada a perceber que a fé cristã, que a Igreja, que Jesus Cristo, que a Eucaristia, que a adoração ao Santíssimo Sacramento, que a confissão, não é algo só dos idosos, mas que os jovens também procuram, que os jovens também querem, que os jovens também vivem. Portanto, não ficamos indiferentes a isso, tivemos ali o testemunho vivo, e pronto, aquilo que vemos não podemos calar, né, como diz a Escritura. Em Fátima, o Papa, aproveitando estar na Capela das Aparições, sem portas, disse que a Igreja não tinha portas, que estava aberta a todos e que não tinha porta. Como é que entende esta mensagem? Para que todos tenham noção de que a Igreja está disponível, não é a Igreja só de alguns, mas quer ser a Igreja de todos, que todos podem encontrar acolhimento nela, e sobretudo que o anúncio de Jesus Cristo é um anúncio atual
e para todas as pessoas, todas as idades, todas as condições. Portanto, ninguém está excluído deste anúncio. E penso que o Santo Padre alertou-nos e chamou-nos a atenção para isso, para nos fortalecer a nós que anunciamos e que evangelizamos, mas também para convidar todos aqueles que podiam sentir-se um pouco mais excluídos a fazerem valer os seus direitos, a aproximarem-se e a pedirem. Estava a conversarmos acerca da falta dos jovens participarem na igreja. Eu estava interessado na sua vocação, portanto, o Padre Daniel é relativamente um jovem, em relação a mim, por exemplo, e, portanto, eu gostava de saber como é que descobriu a sua vocação e como é que esse descobrimento da sua vocação pode ajudar a ir até os jovens e descobrir mais vocações. As histórias vocacionais hoje em dia são um pouco diferentes da minha. Eu realmente sou um jovem, tenho 45 anos, mas a história da minha vocação é um pouco mais parecida com outras histórias mais antigas, porque eu fui para o seminário com 12 anos, e quando fui para o seminário com 12 anos, eu fui já por ter escutado este convite para ser padre. Quer dizer, o meu parco, com 10 anos, uma vez no final da missa, chamou-me à sacristia e perguntou-me: Daniel, já pensaste em ser padre? Vens? Estás sempre interessado? Queres pensar nisso? Isso causou uma forte impressão em mim, tanto pelo exemplo que eu tinha do meu anterior parco, como pelo exemplo daquele parco. E eu, quando disse assim: senhor, eu quero ir para o seminário, eu quero ver o que é ser padre, eu filo acreditando nisso. Um moço de 10 anos, um rapaz de 10 anos, depois de 12 anos, vale o que vale, não é? Mas fui com esse desejo. E pronto, foi toda a minha vida depois de seminário, apesar de, depois do 12º ano, ter feito uma experiência fora do seminário. Estive 2 anos fora a estudar, mas realmente não era o que eu queria, era ser padre, e a Igreja reconheceu isso e por isso me acolheram, chamaram, e o Sr. Bispo me confirmou nisso. Portanto, esta é a história da minha vocação. O senhor é de uma família católica praticante? Atualmente, mas na altura não, os meus pais não eram praticantes. Eu comecei a praticar até por causa de uns primos meus que viviam lado a lado com a minha casa, né? E porque era habitual, nós entrávamos na escola, e eu comecei a praticar com 6 anos. Nós entrávamos na escola e nessa altura íamos todos à igreja, à catequese e à missa. E isso começou a fazer parte da minha vida. Mas pronto, os meus pais só mais tarde começaram a praticar. Só achei interessante o que disse, porque da maneira que disse, a semente de alguma maneira nasceu daquela chamada do sacerdote. E acho que, não sei se na sua experiência, hoje em dia, nós, pais, os sacerdotes, se fazemos essa chamada e dizemos: mas na verdade, já pensaste que talvez podes ser... Nós temos 9 netos, entre eles temos 3 rapazes, e 2 deles, nós às vezes fazemos a pergunta. Um dizia talvez, agora o outro já diz agora, já não me parece, mas o outro ainda diz talvez. Mas eu acho que a minha pergunta é: será que nós estamos na realidade a fazer essa chamada? Porque Deus usa-se de nós para fazer essa chamada. Eu penso que nós hoje temos uma tendência a desvalorizar a capacidade ou dos mais novos ou dos jovens para perceberem o convite e para se lançarem, a capacidade para se lançarem nesta aventura, porque o que vai ser amanhã nós não sabemos, mas temos que nos lançar e acreditar e confiar. Eu até hoje, este parco já morreu, até hoje não esqueci porque é que ele me lançou o convite, mas estou grato porque ele causou forte impressão em mim e nunca se calhar me tinha perguntado
ser padre, mas impressionou-me, causou impressão em mim, que eu fui para casa, pensei, os meus pais na altura desvalorizaram, tinham outros planos, mas pronto, hoje são imensamente felizes por eu ser padre, e eu já no próximo ano completo 20 anos de sacerdote e voltaria a fazer tudo o mesmo. O que eu acho é que nós temos que acreditar na capacidade do outro para perceber a riqueza desta vocação, para aceitar os desafios, e temos de ter essa iniciativa, porque se não tivermos essa iniciativa, isto não surge do nada, né? A história das vocações é sempre a história de alguém que chama. Portanto, isto não surge assim no coração, vindo do nada. Tá bem. Nas vossas paróquias, quais as festas mais salientes numa e na outra paróquia, ou padroeiro, ou festas a Fátima? A devoção a Fátima está presente em todas as paróquias do país. Portanto, em todas as paróquias há pelo menos uma peregrinação a Fátima todos os anos. Mas as festas mais importantes, por exemplo, em Vila Nova de São Bento, a paróquia onde eu resido, é logo a festa de São Sebastião, a 20 de janeiro, onde há um rito preparatório, há algo parecido com as suas diferenças daqui, que é um leilão, praticamente já desapareceram, um leilão também para de angariação de fundos para a festa e depois a festa em si. E depois a festa principal da terra é a festa das Santas Cruzes em honra de São Bento, que se realiza sempre próximo do dia 3 de maio. Essa é uma festa que traz os imigrantes todos à terra, vem muita gente, e aí tanto na missa como nas procissões que se realizam, são umas 4 procissões e muitas celebrações, toda a terra participa. Portanto, aí não teremos só os 6% praticantes, mas teremos já, se calhar, os 90% praticantes, pelo menos nessa altura do ano, toda a gente faz questão de participar, tanto na parte lúdica como na parte religiosa. Na outra paróquia, Vila Verde de Ficalho, temos a festa do padroeiro, que é São Jorge, e Nossa Senhora das Pazes, que se realiza sempre na Páscoa. Aí também 4 dias de festa, muita participação, e são assim as 2 festas principais. Uma pergunta, pegando numa deixa vossa. 6% são praticantes, mas os que não são praticantes batizam os filhos, casam pela igreja, fazem os funerais católicos, a família chama. Esse era o desafio que eu apontava há pouco. O 90% da população dizer-se católica. O que é que isto significa? Os batismos, batizam os filhos, os casamentos já não é tanto, mas há, e depois os funerais, toda a gente tem acompanhamento religioso. Muito bem. Nós, ao fim e ao cabo, somos muito irmanados, porque nós, açorianos, temos as nossas raízes no Alentejo e no Minho. Portanto, se formos rever bem os nossos trisavós, quadrisavós, ainda deve haver parentescos, e é muito interessante que a nossa culinária tem muito da culinária alentejana, especialmente o que é respeitante à carne de porco. Sim, eu diria só que os Açores, pelo que eu tenho conhecido aqui, os Açores só têm algo um pouco diferente da culinária alentejana, que é o picante. Mas bem acompanhado com o vosso bom vinho alentejano, tudo cai bem. É muito bom, mas é só o toquezinho, mas é muito bom. Sim, muito bem. Desejo-lhe um feliz regresso. Muito obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, pela mensagem que nos deixa, pela amizade também, porque é uma coisa muitíssimo importante na vida de todos nós, são os amigos e os amigos leais. Da minha parte, muito obrigado. Eu que Igualmente, agradeço. muito obrigado por ter cá vindo, e é possível que numa próxima volta a Portugal vá lá fazer uma visita. Está prometido, eu cá o espero. Vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigado. Só mais uma pergunta. Qual é a distância da sua paróquia a Borba? A minha distância serão 100 km. 100, não é muito longe, porque Não, o último nome é Borba, e nós já estivemos lá a visitar a... Está na Borba. mesma linha, está na linha ali já da fronteira daquela parte entre
já do interior está. Está bem. Olha, muito gosto. Boa Muito viagem. obrigado. E uma boa garrafa de vinho, é preciso que se note. Borba. Borba. Borba tem bom vinho. Tem bom vinho, É uma tem. zona com muito bom vinho. Nós gostamos muito da adega de Borba.